Ecologia emocional não é propriamente dito um tema espírita, retrata inclusive o englobar de dois temas que poderíamos analisar separadamente. Um, a ecologia, outro, o mundo emocional. Mas a palestra de hoje procura essencialmente analisar um novo ponto de vista que nos trará respostas, se eventualmente as desejarmos, claro que numa perspectiva também espírita. Não vamos propriamente dito identificar, classificar ou analisar as emoções ou os sentimentos, que são situações diferentes, não vamos adentrar por esses campos que são muito técnicos, vamos apenas falar um pouco pela rama, mas com a projeção desta imagem, certamente cada um de nós se espelha nos diferentes estados de espírito ou de estados de alma num só dia, numa semana, num mês ou num ano. Isto é, nós temos várias emoções e sentimentos de tristeza, de alegria, de medo, de zanga, de raiva, então isso tudo faz parte de nós. Claro que nós não gostamos de tudo aquilo que nós sentimos, mas faz parte da nossa realidade. E a questão é descobrir o que fazer perante essa realidade que a todos nos pertence. Esta questão das emoções não é recente. Pascal já nos dizia que conhecemos a verdade não só pela razão, mas também pelo coração. Reforçando a ideia de que o coração tem uma sabedoria. Será que estamos capacitados no momento para entender a sabedoria que esse coração tem, que as nossas emoções acarretam? Então vamos tentar descobrir. Já desde a antiguidade, em Péricles, na época do Renascimento, Robert Burton, e na atualidade mais recente o Daniel Goleman, que com o seu best-seller de Coeficiente Emocional conseguiu transportar este tema para a classe média, para o vulgo, para toda a sociedade. Porque até então aquilo que mais preocupava o ser humano era o QI, o coeficiente inteligente, porque achava-se que de facto essas pessoas à partida seriam mais inteligentes, mais capazes, teriam mais sucesso, seriam mais felizes consequentemente. E não é verdade, porque já desde sempre o homem se preocupou com essa temática a nível emocional. Nós temos um neurologista português, António Daniel Damasio, que nos fala sobre a história que vou passar a contar de um indivíduo que se chamava Eliot. Eliot era uma pessoa, um empresário de grande sucesso, tinha imensas empresas, tinha uma grande casa, era muito feliz, tinha uma família estruturada, etc, etc. Sentiu-se mal, foi ao médico, foi diagnosticado um tumor no cérebro, ao qual foi submetido a uma operação cirúrgica, correu tudo muito bem, retiraram tudo, ele ficou impecável depois da cirurgia. Acontece que o comportamento dele depois dessa cirurgia começou a alterar-se. Perdia tempo com coisas insignificantes, meteu-se em maus negócios, perdeu toda a sua fortuna, o seu império, perdeu também o casamento, porque a mulher já não conseguia suportar aquela pessoa tão diferente com quem se casou e voltou novamente a submeter-se a exames para verificar se na tal operação cirúrgica que ele teve, se tinha sido danificado alguma zona do seu cérebro e que o seu QI estivesse sido afetado. E fez de facto esses exames. O resultado é que foi impressionante, porque o seu QI continuava exatamente acima da média como até então. O que é que os médicos concluíram perante aquela situação e depois continuamente com mais exames? Não entendiam à partida porque é que então passou a mudar de comportamento e se destruiu, a nível social, por assim dizer, e eles ficaram muito admirados com o facto de o próprio Eliot ficar indiferente perante a sua desgraça. E foi isso que despertou nos médicos interesse e eles passaram a investigar numa área diferente, isto é, a nível emocional. E chegaram à conclusão de que ele tinha sido amputado literalmente nas suas emoções. Havia uma zona do cérebro que tinha sido afetada e que então ele pensava, mas sem sentir. E vejamos que essa mudança teve uma consequência muito, muito grande na vida daquela pessoa que até então era dita normal, tinha uma vida normal, de sucesso e que de um momento para o outro tudo virou do avesso.
Então nós sabemos que as emoções alteram a nossa capacidade de raciocínio, mas a ausência das emoções torna o comportamento irracional. Várias vezes testemunhamos comportamentos onde a pessoa acaba aos nossos botões, pensamos, bem, saltou-lhe a tampa, hoje não está nos seus dias, não é? Decide destruir o computador quando a culpa nem sequer é dele, ou então tem outros comportamentos mais bizarros, e nós de imediato sabemos que aquela pessoa não está no seu perfeito juízo para ter aquele comportamento. As emoções, nós sabemos, e aqui até associam muito às mulheres, brincam muito com isso, que são mais temperamentais e que são mais sensíveis, mais frágeis nesse aspecto. A nível comum, é óbvio, cada caso é um caso. Mas, de facto, a ausência das emoções pode ter consequências ainda mais catastróficas. Então, vamos procurar identificar um pouco mais e compreender este mecanismo das emoções, porque se algumas não nos convêm, a ausência das emoções é mais perigoso ainda. Então, pensar e sentir formam um todo inseparável. Nós não temos nenhuma vivência no nosso dia-a-dia em que apenas pensamos. É impossível. Porque sempre que vivemos um momento, que falamos com um amigo, que escutamos uma conversa, que estamos numa palestra, que estamos em qualquer lado, onde quer que estejamos, nós de facto estamos em simultâneo a pensar e a sentir. Nós não conseguimos separar esses dois mundos que nos pertencem. Temos aqui a imagem de um cérebro, não é o meu, deve ser um bocadinho mais pequenino, que vou procurar de uma forma muito simples, tanto é que não é a minha área, a nível de medicina, e nem tenho bagagem para isso. Mas em estudos feitos, de uma forma muito simples para que a gente entenda, vamos procurar explicar o que é que acontece. Então, quando nós vivenciamos uma situação, uma emoção, os nossos olhos, à partida, são o sentido que nos permite percepcionar aquilo que nos envolve. Então, eles enviam a informação ao tálamo, que é aquela zona ali azul central que estão a ver, através dos sensores que o organismo dispõe, que, entretanto, por sua vez, vai enviar a mesma informação para dois campos distintos do cérebro. Um é para o córtex pré-frontal, que é o responsável pela avaliação intelectual, e o outro é a amígdala, que é a responsável pelas emoções. E sempre que nós observamos, nós registramos todas essas informações que são espalhadas pelo cérebro, e então nós fazemos aquele processo, como há pouco dissemos, de pensar e sentir em simultâneo. Ok? Só que acontece situações em que nem sempre assim se processa. Joseph Dolot descobriu que o ser pode reagir primeiro emocionalmente antes que a informação chegue ao neurocórtex. Isto é, às vezes reagimos emocionalmente antes que possamos pensar. Porquê? Porque a informação chega ao tálamo, mas os neurosensores nas suas sinapses vão segregar certas substâncias que vão enviar primeiro a informação à amígdala, que é tal responsável pelas emoções, bloqueando o caminho para o neurocórtex. Por isso é que em situações de stress, de medo, de fobias, o ser humano tem dificuldade de facto para pensar. E isso é provado fisicamente. Porquê? Precisamente por este aspecto. Porque são segregadas certas hormonas, certas substâncias que vão bloquear a informação até ao tálamo. Claro que isto não é justificação para certos comportamentos, certo? E de facto nós temos muitas emoções que não são nada convenientes. Nós não podemos permitir que tudo aquilo que sentimos, apesar de ser nosso, apesar de ser genuíno, apesar de ter uma razão de existir, não podemos permitir. E porquê? Porque nem sempre nos convém. Por vezes são os pensamentos e ideias de depressão, de tristeza, de suicídio, de desejos mais desequilibrados. Claro que aqui convém salvaguardar uma grande diferença, que poderá ser anímico, isto é, da própria pessoa, isto é, nós é que alimentamos esses pensamentos e essas ideias mais negativas, porque as positivas não nos causam moça, não nos fazem mal nenhum, e nós gostamos delas e fazem-nos muito felizes.
estamos a falar do outro aspecto, porque assim é que merece a nossa atenção. Como também poderão ser por influência espiritual, mas sabemos que no espiritismo não há vítimas. Essa influência é sinal de que existe uma sintonia, e o culpado não é aquele que nos incute esses pensamentos menos positivos. Não existem culpados, existem apenas pessoas responsáveis por a forma de pensar e de sentir. Mas em caso de dúvida, porque isto é muito complicado de nós distinguirmos o que é nosso, o que não é nosso, porque ainda somos ignorantes em nós próprios, na nossa forma de ser, a nossa consciência sobre o eu, mas vale prevenir que me rodear, como diz o ditado. Então a melhor posição a tomar é partir sempre do princípio que a ideia não é nossa. E fazemos uma prece, pedimos ajuda para que esses amigos que estão com essas emoções menos positivas possam ser amparados, tentando nos colocar no lugar dele, o que é que eu gostaria que me fizesse se eventualmente estivesse triste, se estivesse deprimida, se estivesse com essas ideias. Gostava certamente que viesse junto de mim um amigo que me desse um abraço, que me desse muita positividade, muita confiança, e que eu, através daquela partilha, pudesse acordar para a vida, não é? Ficar com outras ideias, renascer. Então devemos, nessa situação, como disse, prevenir, pedir ajuda, porque se não for de facto uma influência, nós próprios também somos ajudados com essa postura. Porquê? Porque elevamos o nosso padrão vibracional. E então, para além de nos ajudarmos a nós, também poderemos ajudar outros amigos que eventualmente possam estar em sintonia connosco. Ok? Então, nem tudo convém. Na vida, tudo funciona por ciclos, não é? Na primavera, nós sabemos que é a estação onde tudo floresce, onde as flores se abrem para o sol maravilhoso. O verão é a estação onde tudo amadurece, tudo fica pronto ao ponto de se comer como um fruto, etc. O outono é onde permite despir-se daquilo que já está morto. E o inverno é a estação onde de facto vai repousar, vai adormecer. Para quê? Para ganhar novamente energia para voltar a um novo ciclo. Volta-se à primavera, volta-se à esperança, à promessa, à ideia de um futuro promissor. E andamos sempre assim nestes ciclos. Quem fala neste ciclo, fala no ciclo, por exemplo, da semente, que quando é depositada na terra vai dar origem a uma planta, vai dar origem à flor, ao fruto, que depois apodrece e cai e não fica inerte, não desaparece. Ele vai se transformar em humus para a terra, vai enriquecer a terra. Para quê? Para que ela recolha novamente força e energia para dar um novo início a um ciclo diferente. E todos nós somos assim, o ser humano. Nós podemos comparar estes ciclos que a natureza nos dá à nossa própria vida. Nós temos ciclos de esperança e de desespero, de trabalho, de descanso, de vida e de morte. Temos imensos ciclos. Então temos que estar preparados para a diversidade. Então tudo faz parte de nós. Faz parte de nós o medo, faz parte de nós o egoísmo, faz parte de nós todas as emoções e sentimentos que ainda no nosso estado evolutivo são normais, vá lá. Mas, apesar de serem normais, não quer dizer que estejamos condicionados a eles. E isso é algo que nos interessa discutir, partilhar ou refletir. A ecologia propõe-nos um caminho importante para podermos aplicar no nosso mundo emocional. A ecologia, como sabemos, é a ciência que estuda os ecossistemas, ou seja, o estudo científico da distribuição e abundância dos seres vivos e interações. Nós hoje temos perfeita consciência da necessidade de termos uma produção sustentável, no sentido de respeitar o ambiente, a natureza, para que não tenhamos uma ação nefasta na nossa casa, porque o planeta Terra é a casa de todos. E quando nós desrespeitamos as regras do ambiente, da cidadania, do respeito pelo outro, nós estamos a prejudicar a nossa casa. É o mesmo que retirarmos uma pedra da nossa casa. E à medida que nós vamos retirando essas pedras, a casa vai ficando frágil e poderá existir um momento de colapso. E isso, certamente, nós não desejamos. A ecologia emocional consiste na arte de gerirmos as nossas emoções de modo a que a energia que estas geram
seja dirigida para o nosso crescimento pessoal. Que é um conceito completamente diferente. Nós fomos muito habituados a não permitir certas emoções. O menino não pode chorar porque é menino. Não pode sentir isso porque socialmente não é aceito. Isso não é bom, isso não é agradável, não pode ser assim. Então nós estamos muito castrados nesse aspecto. E é necessário nós libertarmos desse preconceito para nos libertar, para alcançarmos aquilo que todos nós desejamos, que é uma saúde emocional, uma saúde psicológica, espiritual, etc, etc. O mundo emocional pode ser comparado às cores de uma paisagem. Quando observamos uma paisagem, nós conseguimos identificar nela uma variadíssima gama de cores. Nós poderíamos dizer que não existem, e com toda a certeza, não existem apenas cores primárias, secundárias, há uma infinidade, a cor não acaba, é como os números. Nós não podemos dizer que eles são restritos, são infinitos. E para cada cor nós poderíamos, por analogia, comparar a um sentimento, a uma emoção. Então, quando nós olhamos uma paisagem, nós não vemos apenas uma cor, vemos muitas cores. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que na nossa bagagem nós não temos apenas um sentimento ou uma emoção isolado. Ele está sempre relacionado com outros, com uma variedade. Então, cada um de nós é por si uma paisagem. E todas as paisagens que o mundo nos oferece são paisagens belas, são paisagens ricas. Mesmo que seja uma paisagem inóspita como o deserto, não é? É uma paisagem mais seca, mais aparentemente rude, mas no entanto ela é necessária, ela faz falta. Se nós não conhecêssemos o dia, teríamos dificuldade para compreender a noite e vice-versa. Se nós não tivermos a experiência de uma variedade de emoções e de sentimentos, nós não teríamos a capacidade de encontrar o equilíbrio. Então isto é tudo uma oportunidade de aprendizado que cada um de nós tem. A questão é o que é que nós fazemos com este material. A maior parte de nós ignora esta necessidade de estarmos atentos às nossas emoções e andamos constantemente a bater com a cabeça na parede, não é? A pessoa que não se relaciona bem consigo também não se relaciona bem com os outros. Os problemas que nós temos, muitas das vezes no nosso local de trabalho, dentro das nossas próprias casas, com o vizinho, com as sociedades, com os continentes, não tem a ver com outro senão a não ser o próprio eu. Isto é, a questão das guerras não tem a ver com as armas, tem a ver com o egoísmo que existe dentro de nós. Então é necessário mergulhar dentro do nosso eu e conquistarmos a nossa autonomia, porque no fundo nós descemos das árvores há bem pouco tempo. Nós estamos a dar os primeiros passos neste nosso crescimento a nível espiritual, a nível emocional. E é compreensível que nesta fase ainda tenhamos muitas dificuldades, mas o futuro é promissor para aqueles que despertam a consciência. No Espiritismo, facilmente compreendemos que não há espíritos melhores ou piores, há apenas amigos que são inteligentes e que realizaram mais depressa um progresso, enquanto que outros adormeceram à sombra da manadeira, como é o caso, certamente, de muitos de nós, que ainda andamos aqui neste planeta de provas e expiações, mas que teremos a oportunidade de qualquer momento, e isto é muito importante, é que cada um, independentemente daquilo que fez, ou pensou, ou deixou de fazer no passado, a qualquer momento pode mudar a sua vida. E isto pode ser aqui, já, agora. Basta mudar a forma de pensar, a forma como encararmos as coisas. Ninguém pode retroceder no tempo, mudar o passado ou antecipar o futuro. Um dos grandes problemas da humanidade tem que ver com aquilo que está guardado no inconsciente. Isto é, nós já tivemos inúmeras existências físicas, já existimos várias vezes, já tivemos uma infinidade de vivências. E não é muito difícil nós percebermos o que é que fomos no passado, apesar de nem sempre termos acesso a essas vivências, e ainda bem, mas basta consultar um pouco a nossa consciência para vermos que tipo de existências ou que tipo de pessoa nós fomos em outras existências. Basta bem também observar a história.
A história do nosso país, a história da humanidade, está repleta de quê? De guerras, de desentendimentos, de dor e de sofrimento. Então nós temos cá dentro de nós muitas gavetinhas que estão lá trancadinhas e que terão de um dia ser abertas para ser limpas, para de facto tirarmos todo esse lixo. Nós poderemos dizer que a nossa vivência emocional se assemelha a um oceano, que se tentarmos atravessá-lo com uma mochila completamente cheia de ideias do passado, não é? O mais certo é nós afundarmos. Então nós precisamos de aliviar a carga. Temos que abrir a nossa mochila e retirar de lá todas aquelas emoções que não são benéficas para nós. Se tentarmos calar as emoções, agir como se não existissem, corremos o risco de nos deixarmos dominar por elas, o que seria desastroso. Isto é, não adianta fazer de conta que elas não existem. Não adianta esconder. Não é solução fazer de conta de que não é assim. Porquê? Porque mais cedo ou mais tarde as coisas vêm ao de cima. Não é? E quando vêm ao de cima, vêm de uma forma já completamente transformada, sob efeito de metamorfoses, vem ali completamente confuso, ao ponto da pessoa nem sequer saber porque é que se está a comportar daquela maneira. Então é necessário saber lidar com essas emoções. A saúde emocional está ligada a todas as dimensões que nos constituem. À dimensão física, por isso é necessário também termos cuidados com o nosso corpo físico, cuidados de higiene, de saúde, alimentação, etc. A nível social, isto é fundamental nós termos relações com o outro, nem que não seja para sairmos do nosso eu, que por vezes estamos tão aprisionados à nossa forma de ser. Ouvir um outro, ouvir algo diferente é algo de positivo. Ter amigos, o amigo é o bem mais precioso que qualquer pessoa possa ter. A nossa dimensão psicológica, económica, espiritual, etc, etc, etc. Nós somos um todo, somos um ser holístico, somos constituídos por várias dimensões e não apenas uma. Quando nós concentrarmos a nossa atenção em apenas uma parte do nosso ser, os outros tendem a desequilibrar. Isto parece muito exigente. De um momento para o outro, começamos a ter necessidade de prestar atenção a tantas coisas e isso parece difícil, mas não é. É mais simples do que parece. Requer vontade, requer perseverança, requer atenção. Jesus já nos dizia, orai e vigiai. Vigiai o quê? O nosso mundo mental, o nosso mundo emocional. E orai, pedir ajuda, para que a gente tenha força suficiente e determinação, porque a vontade também se alimenta, em educarmos o nosso próprio eu. Nós somos sistemas abertos, seres espirituais que necessitam de partilhar não só as ideias, mas também as emoções. Quando nós guardamos uma coisa connosco, o fardo torna-se muito mais pesado. Em Braga, na reunião de atendimento em que colaboro, muitas das vezes as pessoas partilham connosco, com os colaboradores da associação, os seus problemas e sentem alguma dificuldade em expor, porque não é fácil nós nos desnudarmos perante o outro, porque temos sempre receio de que o outro se aproveite de nós quando nós mostramos aquilo que somos. E isso não tem verdadeiramente peso perante a realidade. No fundo, quando nós partilhamos com alguém, nós sentimos o nosso peso, o nosso fardo muito mais aliviado, porque o nosso problema não está só connosco, está dividido com alguém que certamente tem o desejo de nos querer ajudar. E ao fazê-lo, nós também, de algum modo, conseguimos pôr uma certa ordem à nossa própria cabeça. Porque é uma dificuldade que as pessoas têm é de identificar o real, o cerne do seu problema. Porquê? Porque as emoções começam a tomar conta de tudo. E nós ficamos confusos. Já nem sabemos o que é mais importante. E não conseguimos fazer uma avaliação equilibrada que nos permita tomar decisões. Fomos também educados com a ideia de que existem afetos permitidos, bons, outros negativos, e por isso não é lícito expressá-los. E isto é totalmente falso. Mesmo que seja um pensamento ou uma emoção ou sentimento negativo,
como o orgulho, a vaidade, a inveja, ela em si não é negativa, porque esse sentimento ou essa emoção é a oportunidade que nós temos de nos conhecermos a nós mesmos e mudarmos a nossa forma de ser. Só que nós condenamos, nós atribuímos um juízo de valor, negamos, e porque isso não é socialmente aceite, nós reprimimos. Então tudo que vai dentro do nosso eu está lá como um caldo, com imensas coisas misturadas. Claro que esta expressão não significa que o devemos expressar de toda e qualquer maneira. É óbvio que não. Tem que haver ponderação, bom senso, tem que haver mínimo de educação para o fazer. A partilha de um modo coerente tem efeitos terapêuticos. Damos sentido ao que sentimos. Então, quando eu falo com um amigo, desabafo, telefono, marco um café para conversar, se eu não me sentir à vontade, poderei apenas escrever. Isso é muito bom, é um exercício que recomendo a toda e qualquer pessoa. É uma forma ótima de nós, de facto, pormos os pontos nos is, estruturarmos aquilo que de facto está a acontecer connosco. Claro que isto também, de partilha, não pressupõe que a gente deve andar por aí a partilhar o nosso mundo íntimo a tudo e a qualquer pessoa. É óbvio que não. Temos que fazer escolhas, temos que selecionar aquelas pessoas que à partida têm equilíbrio, têm maturidade, são positivas, porque se eu estiver mal e vou desabafar com alguém que ainda é mais negativo que eu, não me vai ajudar em nada, não é? Já são duas pessoas ali completamente para baixo. Temos que ter o mínimo de inteligência para saber com quem partilhar o nosso problema. Todos os afetos possuem razão de ser e proporcionam-nos sempre informações significativas. A questão reside naquilo que decidimos fazer com ela. Ou seja, com essa informação, não é? Então, todas as emoções, independentemente de serem mais positivas ou menos positivas, elas são boas e têm uma razão de ser. Esconder não é solução, como faz a avestruz, não é? Esconde a cabecinha na areia, julgando que ninguém a vê. De facto, ela é que não vê nada nem ninguém, não é? É fundamental fazermos o balanço emocional, mesmo que seja desagradável e nos cause dor. Isto é um processo que, na minha opinião, é difícil, o autoconhecimento. Não é fácil para o ser humano, de acordo com a educação que teve, chegar à conclusão, eu, naquele momento, naquela circunstância, fui egoísta. Quem é que gosta de dizer isso? Ninguém. E nós temos muita dificuldade em admitir isso para nós mesmos. Quem diz o egoísmo fala em todo e qualquer outro aspecto menos positivo. Fui orgulhosa, fui invejosa, fui vaidosa. Nós poderíamos afirmar, não a 100% porque não tenho essa capacidade, mas poderíamos afirmar que a maior parte de nós tem isso tudo. Claro que há uns que têm o egoísmo a 5%, outros a 10%, outros ainda estão numa escala de 90% e tal por cento. Cada um de nós ainda tem um resquício dessa característica. Que muitas dessas emoções foram fundamentais à nossa sobrevivência no passado. Okay? Muitos dos nossos mecanismos emocionais são reflexo de mecanismos alcançados na nossa evolução anímica e que outrora nos permitiram a sobrevivência. Só que hoje já se reuniram as condições para alcançarmos outros patamares evolutivos, isto é, subir mais um degrauzinho na nossa escala para chegarmos à nossa meta. O autoconhecimento é a primeira das competências emocionais e a base sobre a qual podemos constituir tudo o resto. Isto é necessário de facto primeiro admitir-se, identificar as emoções, admitir-se que as possuímos e depois trabalhá-las. Se nós não dermos este primeiro passo de admissão, de aceitação, os outros estão condicionados. Então este é o primeiro. É talvez um dos mais difíceis. Quem dá este passo, tudo aí para a frente será muito mais fácil. Então vale a pena. Mesmo que no primeiro instante nos cause algum desconforto. Não é? É como um lago que aparentemente as águas estão limpinhas. Quando nós vamos lá ao fundo, nós batemos no lodo e o lodo vem ao de cima. E isso causa algum transtorno, alguma dor, algum desconforto. Mas é a única maneira que nós temos de limpar essas águas. Isto é a única forma que nós temos de crescer. A reparação dos afetos apenas conduz ao fracasso.
as energias devem de ser desbloqueadas. Nós devemos aproveitar essas energias desses aspectos menos positivos, não bloqueando, mas sim transformando em um outro conceito. A tal ideia da ecologia emocional é aproveitar todos os aspectos que em nós residem e os bons potenciá-los, os menos bons transformá-los numa ideia positiva, autoanalisando-nos e corrigindo comportamentos. A melhor forma que nós temos de fazer isso será sentir. É óbvio, nós não podemos impedir, a não ser que haja ou ocorra alguma anomalia, não podemos impedir as emoções, a percebermos do que sentimos, isto é, tomar consciência dessas mesmas emoções e sentimentos, identificar o que sentimos, isto é, se é medo, se é mágoa, se é tristeza, se é rancor, se é mágoa, chamar, como se diz vulgarmente, o boi pelos nomes, não é? Interpretar essa informação, refletir, e aqui é importante que a gente faça uma análise como se fôssemos um observador externo, porque o nosso ego ainda é muito forte e impede-nos muitas das vezes de fazer uma análise verdadeira. Porque nós não queremos ser egoístas, na maior parte das vezes quando fazemos uma análise sobre o nosso próprio eu, nós temos tendência a dizer que não somos egoístas e que a culpa é do outro. E nem sempre é assim. O ideal é nós analisarmos a situação, o momento, a vivência, como se fôssemos um observador externo, neutro, sem receios de julgamentos, para que de facto consigamos chegar à verdade, à nossa verdade íntima, que nós tentamos muitas das vezes camuflar. Avaliá-la sempre numa perspectiva otimista, como é óbvio, como já vimos, todas as emoções e sentimentos são válidos e são para nos ajudar a crescer. Associá-la ao nosso mapa, isto é, às nossas vivências, perceber porque é que afinal eu ali até fui invejosa ou fui egoísta, o que é que está por detrás dessa emoção, porque ela não aparece assim isolada, ela já, na maior parte das vezes está sempre associada a uma situação que não foi resolvida e que ainda é pedra no sapato. E depois passar à ação, deixando que o sentimento flutua, permitindo-lhe uma saída não agressiva. Quando nós estamos, por exemplo, numa fila para tratar de um assunto e a fila não anda, nós de imediato começamos a ter pensamentos: isto nunca mais não anda, pois é, está, é funcionário público, não faz nada, está habituado a não trabalhar. Então nós começamos a ter este tipo de pensamentos. E se nós estivermos atentos a este tipo de pensamentos, já nos apercebemos que eles não são positivos, são negativos. E nós temos duas opções. Ou nos deixamos dominar por essa ideia e alimentarmos ali aquele desespero, aquela impaciência e não resolvemos nada, vamos agravar a situação, porque se torna muito mais difícil permanecer ali naquela fila e resolver o problema. Ou então, poderemos de imediato, eu não estou a pensar de uma forma muito positiva, vamos lá, eu não sei o que é que se passa, se calhar a pessoa está com um problema técnico, até pode não ser da responsabilidade dele, pode até estar a ter uma atitude de grande valia, a fazer um esforço até sobre-humano, a trabalhar em condições que a nós não nos passa pela cabeça. Então este processo vai nos ajudar a controlar as nossas emoções. Quando a situação é mais extrema, nós podemos movimentar-nos, respirar fundo, não é? Para permitir que de facto a informação chegue lá ao nosso neurocórtex, à parte intelectual do ser, porque as emoções são necessárias aos pensamentos, como os pensamentos são necessários às emoções. Então este é o equilíbrio, é nós conseguirmos alcançar na balança um peso equitativo entre estas duas dimensões que nos caracterizam e fazer com que, num momento mais calmo, a gente possa expor o nosso ponto de vista. Porque isto não significa que a gente tenha que calar sempre, porque calar sempre não é bom sinal. Porque por vezes temos a nossa razão e nós devemos de expor a nossa razão, mas não o devemos de fazer numa forma descontrolada. Porque quando nós expomos o nosso ponto de vista de uma forma agressiva, quando falarmos alto, perdemos a razão toda, por mais razão que tivéssemos, não é? Então, mais vale manter o equilíbrio. Tanto é que razão, toda a gente, do seu ponto de vista, tem a sua razão.
São razões diferentes, mas cada um tem a sua. Será que a razão, nesse ponto de análise filosófica, poderá ser motivo suficiente para nós nos desentendermos? Somos mais felizes quando temos paz, harmonia, equilíbrio entre as pessoas, ou quando estamos zangados, amuados, carrancudos? Será que ter razão nesse aspecto faz alguém feliz? É uma questão que deixamos no ar. Ora, uma boa gestão dos nossos recursos emocionais levará a que as nossas fontes de energia sejam renováveis e outras recicláveis. Quais são então as nossas fontes de energia? O positivismo, a alegria, a fé, a força, a confiança. Quando nós temos este tipo de posturas, tudo nos corre bem. Nós conseguimos resolver os problemas, nós conseguimos ter a alegria suficiente para enfrentar os obstáculos, nós conseguimos o ânimo, a força para resolver as várias dificuldades que a vida a todos apresenta. As recicladas são aquelas que, como o próprio nome diz, vão sofrer uma transformação. Elas não vão ficar depositadas em lado nenhum a apodrecer, a tornar o elemento tóxico, a deteriorar-se. Muito pelo contrário, elas vão ser transformadas em um novo objeto, isto de um ponto de vista mais material, com nova utilidade, com nova vida. Isto é, aquelas emoções como a mágoa, a tristeza, a raiva, o pessimismo, a derrota, etc., podem ser transformadas em aspectos positivos, porque permite-nos conhecer, permite-nos corrigir, permite-nos subir um degrau na escala evolutiva. Se quisermos. Claro que gozamos de livre-arbítrio, não é? Cada um de nós, enquanto ser espiritual, goza de livre-arbítrio. Por isso, cada um de nós toma as suas decisões e ninguém pode fazer pelo outro, não é? Cada um sabe e toma conta de si. Não numa perspectiva egoísta, é óbvio. Uma gestão emocional incorreta poderá levar, ou pode levar a uma catarata de emoções. Não é? Por exemplo, o ódio. O ódio não aparece assim. Ela primeiro é a ira que se transforma em raiva, que se transforma em fúria, que se transforma em raiva e que numa sequência de diversas emoções e sentimentos vai comatar com o ódio. Não é? Nada acontece por acaso, tudo tem uma razão de ser. Então este princípio de aproveitamento de energia pede-nos que evitemos tropeçar continuadamente na mesma pedra. Muitos de nós estamos uma vida inteira sempre a bater na mesma tecla, não é? Sempre a cometer o mesmo erro. Este conceito de ecologia emocional pede-nos, ou procura-nos sensibilizar para nós aproveitarmos essa energia, não para a desperdiçar, não para nos destruir, mas muito pelo contrário, para aproveitarmos e construirmos um ser melhor. Porque nenhum de nós é perfeito, não é? Nós estamos todos aqui neste planeta de provas e expiações procurando ser um pouco melhor. E para isto temos que ser honestos. Muitas das vezes nós, antes de sair de casa, inconscientemente ou conscientemente usamos máscaras. Porque socialmente é mais aceito, tem mais sucesso, há maior probabilidade de ter amigos, ou etc, etc. Mas nada deste equilíbrio emocional se conseguirá se nós não formos honestos connosco mesmos. Isto é, se nós não admitirmos que temos defeitos e saber quais são esses defeitos e trabalhá-los. Mesmo quando o caos aparece ou parece vencer, este permite à pessoa melhorar-se, se aceitar e passo a passo desenrolar toda a confusão. Isto é, quando a casa cai, nós pensamos que é o fim da picada, não é? Quando uma situação se desmorona, nós achamos que é o fim. E não é. É apenas um princípio. Lembremos-nos que tudo está sobre ciclos. O ciclo da vida, da morte, da construção e da destruição, tudo tem a sua razão de ser. E não há nenhum mal que não venha por bem. Isso disse-nos Jesus. E se Ele nos disse, certamente terá muita sapiência nessa frase, nessa mensagem. Tem de facto, e o Espiritismo ajuda-nos a compreender isso de uma forma muito mais pormenorizada, vá lá. Eu terminava com uma pequena história que se chama A Ilha dos Sentimentos, que vou passar a ler
Era uma vez uma ilha onde habitavam todos os sentimentos, a alegria, a tristeza e muitos, muitos mais, incluindo o amor. Certo dia, os seus habitantes foram informados de que a ilha iria afundar-se. Imediatamente todos os sentimentos se apressaram a abandoná-la. Meteram-se nos seus barcos e começaram a navegar, afastando-se da ilha. Todos, menos o amor, que decidiu ficar um pouco mais na sua ilha que tanto amava antes que esta se afundasse para sempre. Quando a ilha estava quase inundada, o amor começou a afogar-se e pediu ajuda. A riqueza passou no seu barco e o amor disse-lhe: "Riqueza, leva-me contigo." "Não posso, levo muito ouro e prata no meu barco e não sobra espaço para ti", respondeu. Pediu depois ajuda à Vaidade, que naquele momento navegava ali perto. "Vaidade, por favor, ajuda-me." "Não te posso ajudar, amor, tu estás todo molhado, irias estragar o barco." Então o amor pediu ajuda à Tristeza. "Tristeza, posso ir contigo?" "Ai, amor, estou tão triste, prefiro ir sozinha." Desesperado, o amor começou a chorar. Então ouviu uma voz que lhe dizia: "Vem, amor, eu levo-te." Era um velhote muito simpático. O amor ficou tão feliz que se esqueceu de lhe perguntar o nome. Quando chegou à terra firme, o amor perguntou à Sabedoria: "Sabedoria, quem era o velhote que me trouxe até aqui?" "Era o tempo." "O tempo? E por que razão só o tempo me quis trazer?" A Sabedoria respondeu: "Porque só o tempo é capaz de ajudar e de compreender um grande amor." Isto quer dizer que nós temos todo o tempo do mundo. Temos todo o tempo do mundo, mas não devemos de perder as oportunidades. Aproveitar tudo aquilo que faz parte de nós e transformar-nos em algo de positivo.